Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você vai ver esse vídeo, né? Vou gravar um vídeo aqui pra vocês, como de costume, né? E nesse vídeo, pessoal, não é como aparenta ser, né? Um videozinho de setup, né? Um setup pronto, mas uma maneira, né? E uma leitura que eu já venho apresentando faz tempo e que eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, vocês podem mudar sim o resultado de vocês. Eu não falo isso por mim, tá? Eu falo isso pelas várias e várias pessoas que chegam até mim, pessoas que nem fizeram a minha mentoria, que só acompanham o meu trabalho aqui no YouTube, né? E elas falam que a leitura delas, né, tá se transformando dentro do mercado, né? Então, pessoal, eu trabalho price action, eu trabalho leitura do gráfico, né? Eu trabalho sem indicadores. Para quem está mais tempo aí, me acompanhando, sabe. E tem algumas coisas que é possível a gente colocar no nosso operacional, tá? E isso pode aumentar a nossa taxa de acerto. E essa estratégia, entre aspas, que eu quero passar para vocês aqui, é ensinar também um pouco de uma leitura micro de mercado, aonde você consegue antecipar movimentos. Tá? Eu ia falar prever, mas esse nome é esquisito, né? Porque ninguém prevê nada, ninguém tem bola de cristal, né? Mas para quem já sabe, né? Para quem sabe pouco, assim, o mínimo sobre estruturas de mercado, sabe que o mercado ele se movimenta ou em tendência de alta, ou em tendência de baixa, ou consolidado, tá? O que muita gente não sabe, pessoal, é que os candles, né? Eles também têm essa movimentação. E eu vou além, tá? O que faz uma estrutura de alta ser quebrada? Eu já abordei muito isso para vocês, tá? O que faz uma estrutura de alta ser quebrada? Quando o mercado ele para de fazer topos mais altos e começa a fazer topos mais baixos, correto? E uma tendência de baixa é vice-versa. Ele para de fazer fundos mais baixos e começa a fazer fundos mais altos, tá? E o que acontece, pessoal? Os candles, tá? Eles também mostram isso pra gente. Então eu quero fazer um apanhado geral aqui, isso aqui vai ser uma aula, tá? E eu quero mostrar para vocês situações aonde realizar um trade vai ficar muito mais interessante. E você utilizando essa leitura, né, do candle, pode ser que aumente a assertividade de vocês. Eu tenho certeza que se você tiver disciplina, né, você vai sim conseguir mudar os resultados. Então vamos lá, pessoal. Vou usar como base aqui o dia de sexta. Para quem não me acompanha lá no Instagram, é só seguir a página, tá? Eu vou anotar aqui, pessoal, porque eu tô vendo que tá tendo um problema com os links que eu tô colocando aqui. Então, esse nome aqui, ó, AR Trading Capital. Ó, esse nome aqui, eu vou colocar a letra maior, que aí dá pra ver. Esse aqui é meu Instagram, tá? Instagram da minha mesa, AR Trading Capital, tá? E outra coisa também que tem gente falando, né, que os links estão quebrados aí, às vezes a pessoa quer me chamar, né, para conversar comigo sobre a mentoria, essas coisas ali no WhatsApp e não vai, tá? E eu não sei que erro é esse, porém, o problema aqui é só você copiar a URL e colar no navegador, tá? Eu não sei que problema que é esse, nunca vi isso, mas a pessoa clica, fala que o link está quebrado. Porém, se copiar aquele link e colocar no navegador, vai. Então, se você está tendo algum desses problemas, tá? Ou você me procura lá direto, a R Trading Capital, ou você copia o link também que vai cair lá, beleza? Então, uma dessas operações que eu vou citar aqui, eu fiz lá, eu postei no Instagram, né, e quem me acompanha viu. Então, pessoal, os candles, eles têm tendência também, certo? Quando você vê um mercado, ele fazendo um movimento altista, ó, ele está subindo, aqui está a máxima, aí abre outro candle, a máxima, abre outro candle, a máxima. O que é isso aqui, pessoal? É uma tendência de alta, tá? Às vezes, se você está, por exemplo, num tempo gráfico de 5 minutos, às vezes lá nos 5 minutos, lá no 1 minuto, perdão, você vai ver um movimento parecido com esse aqui, ó. Então, os candles, ele tem tendência, tá? E quando você começa a ver o mercado não renovando máximas, tá? O mercado começa a não renovar máxima, como assim? O mercado vem,
e faz isso aqui, ó. Ele tenta renovar a máxima, tá? Porque o que é o renovar que eu falo, pessoal? É o romper fechando acima. Eu só considero rompimento quando o mercado ele fecha acima ou fecha abaixo, tá? Então, quando você vê isso aqui, o mercado está cansado e a gente pode iniciar um movimento de pullback da perna macro, porque isso aqui, ó, essa linha vermelha, essa linha amarela é as pernas micro e essa linha vermelha aqui, ó, é a perna macro, correto? Então, o que o mercado pode começar a fazer? O mercado ele pode começar a fazer um processo corretivo para depois voltar a subir. Então a questão, pessoal, é que eu nunca vou indicar vocês a venderem no primeiro teste, tá? O que é vender no primeiro teste? Vamos supor que você marcou essa região de resistência aqui. Você fala, não, Arthur, essa região aí ela é boa, essa região é top. Porém, eu não te indicaria. O mercado vem de uma alta forte, por exemplo, ele vem subindo. Vamos pegar aqui a caneta. Ele vem subindo e aí ele bate aqui na região de resistência e você quer fazer uma venda nesse momento, tá? Eu não te aconselho, porque você esquece da estrutura anterior, que é uma estrutura de alta. O mercado ele veio fazendo topos e fundos ascendentes, tá vendo? Então, às vezes, você está tentando adivinhar o topo. Então, a minha dica para você é sempre esperar o reteste dessa região, tá? Porém, eu quero ir um pouco além agora nessa aula. Eu quero mostrar para vocês agora um pouco de candles, tá? Então, o mercado veio, bateu nessa região. Muito provavelmente, você vai ver um movimento parecido com esse aqui, ó. O mercado está fazendo o seu movimento de alta normal, que a gente sabe, ó. Ele vem aqui, está fazendo isso, renovando máximas, beleza, chegou lá na região. Aí você vai começar a ver que o mercado vai começar a fechar abaixo, não consegue renovar máximas. E agora tá um segredo assim, muito importante, tá? Que é você analisar os candles que estão formando na região, porque eu sempre utilizo gatilho, tá? Para mim entrar numa operação tem que ter gatilho. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para pensar numa visualização mais micro. Então, por exemplo, se você vê o mercado formando candles, continuando a tendência micro, que é o que? O mercado sempre fechando, rompendo as máximas anteriores. Você vê que o movimento ele está forte, ele está seguindo essa tendência de alta. Agora vamos supor que esse aqui é o movimento de reteste. O mercado já fez o pullbackzinho normal e ele veio romper o topo. O que você vai começar a observar nessa região? E daqui a pouco eu vou mostrar o trade que eu fiz, tá? E que fez, né, eu ganhar ali, eu tenho um ganho e eu postei lá no Instagram o trade e tudo mais. Então, você imagina que o mercado ele tá vindo subindo para a região da resistência, ou seja, ele está rompendo máximas anteriores. Aí o mercado ele pega, ele chega na região, ele tenta fazer o rompimento e ele rejeita. Rompimento do que? Do último candle, que no caso é o topo, né, que a gente está mensurando agora. Então, o que eu entendo que aconteceu aqui? Eu entendo que o mercado ele fez uma rejeição. Ó. O mercado fez uma falha de topo micro. Olha para ver como as coisas começam a ser aprofundadas. Porque você tem o movimento macro e você tem as falhas de topo, o mercado não consegue passar. Agora eu quero dar uma visão para vocês micro de vocês pegarem os melhores trades. E aí, o próximo candle, de preferência, ele vem, tenta romper o topo e rejeita mais uma vez. Ou seja, você vai ter duas falhas de topo micro nessa região. E além de ter mais confirmações. Para quem é meu aluno sabe que eu sempre espero confirmação. Tá? Sempre espero a confirmação para os meus trades. E esse cenário aqui me interessa muito. Tá? Porque o mercado não conseguiu renovar máxima. Tá? Ele chegou na região de interesse, que é essa região. E melhor, ele falhou o topo de uma maneira, de uma visualização micro. O mercado não conseguiu romper nem mesmo o topo, nem mesmo a próxima máxima que o mercado fez, que também é considerado um topinho. Vamos para a prática aqui, para ficar mais simples, tá? Então vou deixar meu Instagram aqui, para quem quiser me seguir, beleza? Então vamos lá, pessoal. Dia de sexta-feira, um diazinho meio garrado, tá? Porém, um dia que deu pra gente operar, né? Deu algumas oportunidades aí. E o que acontece? Observa
a movimentação do preço. Eu vou apagar essas linhas aqui. Não preciso delas, tá? Observa a movimentação do preço no dia de sexta-feira. Deixa eu ver se eu estou centralizado aqui. Eu estou usando a tela, pessoal, uma tela que não são as telas que eu opero, tá? Então, às vezes, hoje o vídeo não vai ficar daquele tamanho que fica as minhas telas ultra-wide. Mas beleza. Então, observa que o mercado fez esse movimento, aí ele vem, faz esse movimento aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso que eu mencionei. Eu vou direto para o trade que eu fiz, que aí vocês vão entender o que eu quis dizer. E aí o mercado vem, observa agora a tendência do mercado aqui. O mercado vem testar o topo de novo. Candle 31 faz o pullback, 32 vem para romper. Então ele vem, mostra um candle de alta, ok? Próximo candle 33, ok? Continua, né, na tendência, beleza. Olha o candle 34, como ele vem tentar romper o topinho anterior, entre aspas, que é a máxima, e ele rejeita completamente essa máxima e ele fecha, rejeitando completamente o rompimento desta região aqui. Sem contar que este candle 33, ele é um gatilho e ele já mostra rejeição nessa região, porém, ele ainda continua a micro tendência. Quando o mercado chega na região, ele mostra uma pressão vendedora maior. Candle 34, se o mercado está interessado mesmo, né, em prosseguir, o que provavelmente esse candle teria que ter feito? Ó, rompido o candle anterior, concordam? Continuar a tendência. Porém, a gente vê que o candle 34, ele tenta violar a máxima do 33 e ele rejeita, dando uma falha de topo desse movimento aqui, ó. Imagina um micro movimento aqui, ó. Aí o mercado fez esse topo. Aí esse candle 34 aqui, ele vem tentar fazer o movimento de rompimento e ele volta e fecha abaixo. Então você já tem uma falha de topo. Se eu tivesse, por exemplo, o candle 35 vindo tentar fazer esse rompimento aqui e negando esse rompimento e fechando aqui abaixo de novo, seria aquele caso que eu mensurei para vocês. Mas como aqui eu já tinha um gatilho na região, e aí meu operacional ele é baseado em gatilhos, né, o que acontece? O candle 34, ele só me confirmou isso, tá? Porque ele veio, tentou fazer o rompimento. Isso aqui, sabe o que chama, pessoal? Pap stop. Tá? Esse movimento aqui é chamado de pap stop, tá? Como assim? Todo mundo que vendeu provavelmente deixou seus stops aqui ou quis proteger acima, né, desse topo anterior aqui, ó. Ó, quis proteger aqui e o mercado vem buscar liquidez, tá? Então, a falha de topo e a falha de fundo, ela é, vamos dizer assim, ela antecede, né, movimentos de pap stop, né? Uma leitura, uma linguagem, né, informal. Então, esse movimento que o preço faz, ó, é um movimento até então de tendência. Ele vem, faz esse topo, faz o pullback. Ó, o pullback aqui, pessoal, ó, eu vou traçar daqui. Fez esse movimento, correto? Candle 32 começa a voltar, deixar um paviozinho. 33 abre e faz isso, certo? 34, ó, o 33 ele vem até aqui em cima. Máxima dele, ele fechou aqui. Imagina esse movimento. Eu estou tentando desenhar para vocês o movimento do candle. Tá? Numa visualização micro. 34 abriu, o que ele fez? Vamos tentar continuar. Porém, entrou absorção, ó. O mercado volta, fecha abaixo. É como se tivesse uma falha de topo aqui antecedendo o movimento. Tá? Essa visualização micro aqui ela é muito boa porque, às vezes, a gente toma certos tipos de stop porque os gatilhos formados na região, eles não seguiram esses critérios. E não quer dizer que seja errado, tá? Não, não é errado. Muitas vezes eu entro mesmo assim sem seguir esses critérios, né? Essas falhas de topo. Anteriormente aqui, vamos pegar o exemplo de novo para vocês. O mercado vem fazendo um pullback, né? Candle 15, ó, o mercado vem em Candle 13, Candle 14 começa a fazer o pullback. Candle 15 já não consegue renovar a máxima do Candle 14, ou seja, a tendência já está ameaçada. Porém, pessoal, una com contexto. Aonde que eu quero vender nessa movimentação? Vamos lá, um pouco de contexto para vocês. Aonde que eu quero vender aqui? Cara, próximo do fundo rompido ou 50% do movimento. Ó, tal, mercado vem, rompe fundo, belezinha, volta a fazer pullback. Candle 15 não consegue renovar a máxima do Candle 14. Você já vê o que? O mercado é um pouco enfraquecido. Olha o que o Candle 16 faz. Candle 16, ele literalmente... Espera aí que eu marquei o 50 errado. Tá um pouquinho mais acima. Aí.
Candle 16, o que que ele faz? Ó? Ele vem, ele tenta continuar essa tendência. Vamos lá na visualização micro. Ó o movimento. Ó, faz isso, aí ele vem, tenta romper aqui e rejeita. O mercado vem, tenta romper a máxima do gatilho 15, né, que já seria um gatilho, mais um gatilho feio para a gente fazer venda, e ele vem e rejeita completamente. Esse tipo de padrão aqui é perfeito. Muito bom e muito interessante da gente visualizar. Porém, não é sempre que você vai conseguir esse tipo de padrão, tá? Às vezes, o que que acontece? Você vai ver, por exemplo, um gatilho assim, feio, tá? Outro gatilho, assim, ó, aqui do lado. E esse gatilho, ele não veio tentar fazer a falha de fundo aqui micro, tá? Porém, quando isso acontece, pessoal, esse sinal aqui é muito interessante, essa configuração. Comecem a observar isso no gráfico. Eu posso pegar momentos aqui que a gente vê que não acontece isso. Eu vou mostrar um momento, né, um trade que eu até mostrei aqui no canal, a gente leu lá na sala, esses dias para trás, que não aconteceu isso, porém foi um trade legal. Porém, eu quero passar para vocês que quando vocês visualizarem isso, o trade vai ser muito mais interessante. Por exemplo, aqui a gente tinha fundo no Candle 1. Ó, o mercado fez esse movimento de alta. Candle 17, ele vem testar a região e ele rejeita completamente essa região. Ó. Observem como o Candle 17... Ó, ele vem testar a região e ele rejeita completamente. Se o Candle 18, uma visualização micro agora, pessoal, se o Candle 18, ele vem e tenta fazer o rompimento desse fundo, volta e deixa gatilho, eu teria uma compra assim, muito boa nessas regiões. Por mais que aqui foi uma região legal, teve absorção, teve rejeição e deu baita de um trade, né? Quem tava na sala lá pegou esse trade aí. Porém, eu estou mostrando para vocês, vocês não terão todos os momentos com essa configuração, tá? Mas quando tiver essa configuração, é um baita de um trade. Olha outro exemplo aqui, vou dar para vocês. Observa que a gente tinha essa região aqui, ó. Ó, olha que regiãozinha forte. Testou suporte, suporte, resistência, resistência, suporte. Lá na frente, olha como o mercado ele volta para essa região. Aí os 50%, não se usa 50% em consolidação, tá? Observa como o Candle 39, ele vem, chega na região e deixa um gatilho legal. Outra dica, não necessariamente o mercado precisa confirmar um movimento de forma consecutiva, tá? Ou seja, deixar um tanto de gatilho para aí. Às vezes ele deixa um gatilho, consolida, volta e deixa. Mas observa a contextualização, 40 vem, 41 começa a vir de novo, 42 faz um pullbackzinho. Olha o que 42 faz. Tenta perder, ó, a região, a mínima do gatilho. Rejeita completamente, volta, fecha acima. E aí o movimento de alta é feito. Outra situação que você tem o que? Uma rejeição. Eu uso os gatilhos, pessoal, mas eu quero passar para vocês uma maneira de você enxergar os candles como tendência. O que eu quero dizer resumindo aqui, tá? Ó, os candles, eles formam tendência. Sempre formam tendência os candles, ó. E normalmente essa tendência, ela é estipulada que os fechamentos sempre vão sendo acima das máximas anteriores. Aí você tem outro candle aqui, ele abre e fecha. Quando você percebe o mercado fazendo isso aqui, ele tenta renovar a máxima, porém não consegue romper a máxima do candle anterior, você entende que o mercado vai fazer um pullback. Só que você tem que ter responsabilidade para trabalhar com isso aqui, porque eu vejo que as pessoas perdem dinheiro por querer clicar em qualquer região. Vocês viram como eu dei a explicação para vocês, unindo com regiões, né, com pontos interessantes de parada do preço? É isso que vocês precisam entender, né? E assim, tudo isso que eu trago aqui de trades, né, que eu mostro, ó, pessoal, esse trade aqui, são trades que ou eu li ao vivo lá na sala ou eu mostrei lá no Instagram. Então, provavelmente quem me acompanha já deve ter visto, né, essas operações que eu menciono aqui. Porém, por exemplo, se eu mostrar esse movimento de alta aqui para vocês, né, e falar, começou a deixar gatilho aqui sem renovar a máxima, pode entrar vendido, que é certo. Primeiro que nada é certo no mercado, e segundo, você vai estar pegando o primeiro teste, tá? Não pegue o primeiro teste, lembra do que eu falei, espera o reteste da região. Olha como essa venda que eu fiz aqui, ela foi uma venda de reteste, estava consolidado, o mercado veio, não formou nada interessante para mim, voltou, candle 32, 33, começa a fazer novo movimento de alta, olha a rejeição,
Olha os gatilhos, impulsão, absorção, coisas que eu já falei. Olha o mercado falhando a estrutura micro e o mercado vem e faz esse movimento, tá? Eu saí mais ou menos com o alvo final aqui, ó. Deu 300 pontos, tá? Esse trade. Eu coloquei lá no Instagram. Bom, pessoal, acho que deu para entender, né? Estratégia, pessoal, entre aspas, porque isso é leitura. Eu não sou muito com essa ideia de ter estratégias, sabe? Estratégia assim pronta. Porque se você sabe ler o gráfico, você opera qualquer coisa. Então, se você quer operar Forex, você não está com tempo para operar mercado brasileiro, vai para lá. Você quer operar criptomoeda, você vai operar. Você quer operar, cara, sei lá, o que for. Índice Nasdaq, índice S&P, índice Dow Jones, cara, você vai operar tudo, entendeu? Então, pessoal, é isso. Comecem a observar essa contextualização. Olha para vocês ver como quando o mercado ele para de renovar máximas, normalmente você tem uma correção, por isso que eu falei. Não é porque assim, as pessoas elas levam as coisas ao pé da letra. Aí o cara vem cá e fala, olha lá, o Arthur falou que parou de renovar a máxima, o mercado ia começar a cair. Meu amigo, a gente está num ponto aleatório. Eu peguei aqui uma região qualquer. Você tem que unir, cara, com os pontos de parada do preço que eu já falei aqui, pontos de interesse, né? Como se diz, pontos de negociação. Aí sim você vai fazer uma leitura eficiente. Por exemplo, um último exemplo aqui. Vamos pegar uma situação de falha de topo, qualquer coisa. Ó, pode ser aqui, ó. O mercado veio, fez esse movimento de alta, fez um pullback. Beleza, a gente marca o topo. Ó, marcamos o topo. O mercado veio para essa região. Candle 59 chegou na região, porém não começou a deixar gatilhos. Tá vendo? Como aqui você não tem possibilidades. Porém, olha como no 64 ele já chega, começa a deixar gatilhos, porém você não tem essa contextualização que eu faço. Eu falei. E mesmo assim, poderia ter dado trade nessas regiões aqui. É onde eu falo, trades bons, trades eficientes, assim, com uma, como se dizer assim, você sabe que é um trade que tem mais probabilidade de ir, e outros trades não. Porém, eu assumo todos. Porém, quando eu vejo essa configuração que eu falei para vocês, é muito mais interessante, cara. Esse trade que eu fiz sexta-feira foi um trade assim que foi muito tranquilo, sabe? E dava para ver pela configuração dele que o mercado pelo menos retestaria esse fundo. E mesmo que não retestasse, o stop estava aqui, ó, minha proteção. E também não acho que porque essa leitura, a forma que eu opero, a leitura é eficiente demais, que você tá imune de stop, tá? Não tem isso não. Você estopa também, todos nós estopamos. Bom, pessoal, é isso aí. Vou finalizar aqui, já deu 22 minutos de vídeo. Acho que deu para passar essa visão. Só vou pedir para que, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, primeiro deixa nos comentários, cara. Eu gosto de ler o comentário da galera, tá? Deixa aí, se você ficou com alguma dúvida, eu sempre estou respondendo, tá? Se você também não está inscrito no canal por algum motivo, cara, se inscreve, ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, você vai estar recebendo os meus vídeos também. E é isso aí, pessoal. Dúvidas também, quer participar da mentoria, o link está na descrição, como eu falei. Se por acaso o link estiver quebrado, é só copiar e colar no navegador. Beleza? Tamo junto, um abraço, valeu.